Olá, tudo bom? Eu quero te convidar a ler um livro maravilhoso que é o livro de Ruth. Nesse livro você vai encontrar alguns personagens e que vão falar muito ao teu coração. Vai contar a história de Elimeleque, esposo de Noemi, que saiu de Belém com a sua esposa e seus 2 filhos e foi morar em Moabe. Lá em Moabe, seus filhos casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas, passados ali 10 anos, morreu Elimeleque e posteriormente seus 2 filhos. E Ruth ficou desamparada junto com Orfa e Noemi. Então, nessa história, nós vamos ver o poder da decisão. Tem muitas pessoas que, para tomarem uma decisão, precisam de um tempo muito longo, e Noemi já havia ficado ali naquele lugar 10 anos. Aconteceram todas essas tragédias e ela precisou tomar uma decisão. Que decisão nós precisamos tomar hoje na nossa vida para mudar a nossa história, o nosso histórico? De que maneira eu posso reescrever a minha história? Como eu tenho vivido nessa terra, peregrinando como Noemi, olhando para as amarguras da vida? Quando eu vou decidir? Vou decidir só quando Deus falar? Mas e se Deus já falou e só basta a minha parte de tomar decisão? Nós não podemos decidir só sob pressão, só porque estamos sendo pressionados a algo. Nós precisamos decidir por convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Elimeleque ficou ali 10 anos em Moabe. E quem é você? Onde você tem vivido? De que maneira? O que te faz permanecer nesse lugar onde você se encontra hoje? Elimeleque, ele procurava o melhor negócio, ele estava procurando as melhores conexões, ele estava querendo participar das melhores rodadas de negócio, e quando ele viu que em Belém não estava sendo um lugar promissor economicamente, ele partiu Moabe, novos negócios, nova temporada, e foi participar de uma rodada de negócios em Moabe. Mas ali ele acabou morrendo. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós estamos olhando como uma boa perspectiva, achando que nesses lugares nós podemos estacionar e ficar ali, mas são lugares de morte. E Deus não quer isso para a nossa vida. Ele quer que nós tenhamos atitudes que são medidas pelo que Ele diz, pelo que Ele nos orienta na palavra dEle, não movidas por questão econômica, por dinheiro. Então a nossa decisão precisa ser debaixo de uma direção divina, de uma palavra vinda completamente do Senhor para a nossa vida. Em Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o coração e não se desvie no teu próprio entendimento. Então, Elimeleque era aquele homem que vivia no próprio entendimento, que tomava decisões no próprio entendimento. E nós não podemos viver assim, tomando decisões de acordo com o nosso próprio entendimento, com a maneira como a gente interpreta as circunstâncias, mas tomar decisões respaldadas, pautadas naquilo que Deus nos falou, testificou no nosso coração. E nós não podemos também ter uma atitude crítica, agindo sempre, se esquivando de uma responsabilidade com Deus, de um compromisso com a igreja, de um compromisso com as pessoas que são da parte de Deus para nos abençoar. Porque muitas vezes, ao invés de estar acatando a voz divina, nós estamos criticando aqueles que foram colocados sobre nós para nos abençoar e nos ministrar da sua vida, da palavra do Senhor. Então existem atitudes que transformam, e essas atitudes são sempre atitudes de humildade, e são atitudes que muitas vezes são de humilhação, de considerar o outro, né, e de também perceber o limite dos outros. Há também um outro personagem nessa história, que é o personagem de
Ruth, que teve uma atitude em relação a Noemi. Noemi decidiu pela morte. Ela fez uma amizade com a morte. Ela fez uma amizade com a frustração. E existem muitas pessoas hoje fazendo uma amizade com a depressão, fazendo uma amizade com a amargura, fazendo uma amizade com a ira, com a raiva, fazendo uma amizade com um temperamento grosseiro, intolerante diante dos outros, diante das circunstâncias. Existem pessoas fazendo amizade com as perdas, com os lutos da vida, fazendo amizade com as condições de morte. E também Deus não quer que nós morramos nessas Moabes da vida. E assim como Noemi decidiu se levantar e sair, vencer aquela situação de morte, do mesmo modo, nós precisamos sair desse lugar de luto, desse lugar de depressão, desse lugar de opróbrio e nos levantar, como diz a palavra, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor repousa sobre ti. Um outro personagem é Orfa, que era aquela pessoa que vive pautada só nas coisas materiais, que tem atitudes de eu posso e tem atitudes também de eu não posso. Eu posso muito bem ficar aqui contigo, minha sogra, mas eu não posso permanecer aqui por esse motivo. Então, muitas vezes, as pessoas estão na igreja desse jeito. Eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo. Eu não posso fazer esse tipo de jejum. Eu não posso fazer esse tipo de consagração. Eu não posso viver indo para esses eventos. Eu não posso ficar participando desses congressos. Então, é o tipo da personalidade órfã, que está por conveniência. Só faz aquilo que lhe agrada. Fora isso, partiu casa dos pais, partiu para os seus próprios deuses. E a Ruth é aquela que teve a atitude de pagar um preço, e isso só é possível com amor, porque o amor tudo pode. Lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, pode vir o que vier, mas o amor não acaba, porque se acabou, não é amor, nunca foi amor, porque a Bíblia fala que o amor não acaba. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Pode vir o que vier, mas ele permanece. Então, que tipo de personagem nós estamos vivendo? O de Elimeleque, olhando só para as circunstâncias, vendo os negócios, rodadas de negócios do momento, tomando decisões de acordo com o nosso próprio entendimento? Ou será que estamos sendo como Noemi, fazendo aliança com a morte, com o luto, com as perdas, com as crises, com as dores, com tudo aquilo que embaraça o nosso caminho? Ou será que estamos sendo como órfã, que é aquela que vive pela circunstância? Eu vou para onde vou dançar que nem conforme o ritmo da música. Ou será que estamos sendo como Ruth, que decidiu pagar o preço porque amava a sua sogra e, sobretudo, porque amava ao Senhor? Que tipo de comportamento, que tipo de personagem nós estamos desenvolvendo? Então, reflita sobre essa palavra, porque hoje nós precisamos pedir que o Senhor nos dê essas ferramentas para conquistar conhecimento. Nós precisamos ser ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes, porque fracasso é quem desiste, é diferente. Quando dá errado é porque não foi ainda do jeito certo, mas quando acontecer o jeito certo vai ser vitória. Então é preciso acreditar que Deus te pôs aqui para ser mais que vencedor, mais que vencedora. Não é aquilo que você perdeu, que você deixou de ganhar, mas uma hora a gente vai ganhar, uma hora nós vamos acertar. E nós não podemos deixar de orar
antes de tomar decisões. Noemi fez uma aliança com a morte, com a dor. Ela chorou demais, com certeza. Chegou um momento que ela disse: chega, eu vou partir desse lugar, não vou mais ficar aqui. E o que nós estamos fazendo para sair desses lugares de dor, de tristeza, de fracasso? Precisamos ter o exemplo de Ruth na nossa vida, que decidiu pagar o preço. Sabia que ia enfrentar dificuldade, até fome, pelo caminho, que teria que trabalhar bastante, mas resolveu trabalhar para construir um futuro de êxito, um futuro de glória, porque ela decidiu estabelecer aliança com o Deus de Israel e ela acreditou que todas as coisas seriam acrescentadas. Que assim seja na minha e na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.